Bora falar um pouquinho agora do Vitória, né? Que agora líder do campeonato conseguiu esse resultado dentro de casa, mais uma vez no Barradão, já tinha vencido o Ceará na última rodada e agora consegue, né, esse resultado aí de 2-0 para cima do Botafogo de Ribeirão Preto. Quando eu vi os gols, Cauê, você até tinha citado antes os Sim, gols do Vitória, eu falei, 2 gols de campeão. Nem de campeão, né? É 2 gols exatamente. de time que vai subir. De acesso, pô. Porque É time de acesso. porque essa jogada que você falou, né? Zé Hugo tinha acabado de entrar, ele está ali marcado por 3 jogadores, basicamente, dá o passe de lado um pouco voltando, tem um chute ali de Léo Gamalho, a bola desvia, mata o goleiro do Botafogo. E o outro foi o contra-ataque, de fato, como você bem lembrou, né? O time recupera a bola, jogada pela direita, um chute que talvez tivesse a intenção de acertar o gol, que não saiu da melhor maneira, e Yuri Castilho vai dar o carrinho, não pega bem na bola, e meio que ali de coxa, empurrando para o gol da maneira que conseguiu, empurrou para fazer o 2-0. Então, um resultado que mostra, né? Isso que a gente falou, né? Dessa coisa que você acabou de mencionar. Esse time sanguíneo, esse time que eu percebi, eu acompanhei de maneira mais integral o jogo do Vitória, até mais do que o do Sport. Deu para ver o torcedor ali direto, meu amigo. 0-0, o time nem estava jogando tão bem assim, mas estava lá direto, apoiando, 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 até o time fazer o Foi gol. bonito. E não, depois O do 1-0. microfone na torcida captou Não, muito bem a torcida hoje. a torcida hoje foi do começo ao fim, apoio integral. E é uma equipe hoje que eu vejo com essa questão mesmo da alma, né? Que muita gente citou, né? A alma de um time que quer subir. Pode até se atrapalhar, como perdeu por Londrina no último jogo fora de casa, e também o Vitória, alguns jogos fora de casa decepciona, mas nos jogos no Barradão é uma equipe que tem muita entrega, seja para um jogo que você se defende como foi contra o Ceará, seja no jogo que você tem que estar insistindo ali para superar a equipe do Botafogo. Fala aí, E Cauê. vem arrumando soluções, Minhoca, você vê. Oswaldo foi o cara que lá no início era o fio condutor da campanha desse time, É. ofensivamente. E já está aí algumas semanas fora. E Condé foi arrumando Perdeu soluções. gente demais hoje, né? Perdeu Camutanga, Giovanni muita gente. Augusto, né? O próprio Zé Hugo. Quase 10 desfalques. Assim, gente que já É, estava desfalcado antes, assim, mas junto somando todo mundo. era O muita próprio gente. Zé Hugo, que no início foi uma peça muito importante, atuando ali pelo lado esquerdo, depois ficou afastado numa recuperação e não voltou tão bem, e agora já entra no momento de ser muito importante, né, nessa campanha, porque é aquele cara que entra e de alguma forma energiza o jogo, arruma um gol, arruma uma assistência. E o time do Vitória, se você vê assim, esse time do Vitória, o elenco do Vitória, mostra o quanto que foi, primeiro, a redenção de reconstrução, né? A Vitória contratou, assim, eu acho que uns 3 times esse ano. Por aí. Mas uma capacidade de Condé conseguir construir esse time com peças e que talvez por isso seja esse time tão sanguíneo que sabe que precisa prevalecer não somente a técnica que se tem, mas a intensidade, a vontade. Porque são jogadores, muitos jogadores, o Vitória foi encontrar esses jogadores em algum canto e apostar nesses jogadores. Diferente de Vitória, do Vitória de outras temporadas, de trazer medalhões. Não, é um Vitória que o lateral esquerdo, Felipe Vieira, trouxeram lá do Londrina. Não era um cara que brilhava assim numa Série B pelo Londrina, não. É um cara que fazia. Não era um cara novo, potencial, não. É um cara que estava ali no Londrina, acharam, tá dando conta do recado. O lateral esquerdo reserva, Marcelo, que foi no início da competição era o titular, foi um dos melhores laterais esquerdos da Série C do ano passado pelo São José, de Porto Alegre. Aí você vê Railan, que é o lateral direito reserva ali, que muitas vezes, quando o Zeca não tá bem, é quem entra e é uma válvula de escape. É um cara que estava na Jacuipense, jogando Série D contra o Santa Cruz, que foi bem contra o Santa Cruz no ano passado na Série D aqui. Aí acha um goleiro da base, que muitas vezes os times não dão chance, e aí o Lucas Arcanjo
que não é mais um menino, mas é um cara ali que já há 25 Tá anos, bem na Série B, viu? encaixa no gol e também se torna um dos principais goleiros da Série B. Aí reencontra, traz Camutanga, que depois de ter uma boa participação no Náutico, vai ali para o Atlético Goianiense, não vai muito mal no Atlético Goianiense, e reencaixa uma dupla junto com Wagner Leonardo, que foi super bem no Náutico, e dá tudo certo ali. Aí você vai mais à frente, os caras acham um volante no Volta Redonda, pô, traz Dudu no Volta Redonda, e o cara se encaixa perfeitamente. E tem outros jogadores que estão se encaixando bem ali no time. Então, estou querendo falar isso para mostrar a capacidade que o Vitória teve de achar soluções, muitas vezes baratas, e que estão dando resultado. E que muitas vezes a gente fala muito e o torcedor quer nomes badalados. Ah, quem é que vai trazer? Aquele cara da Série A, aquele cara que já tem um nome feito no mercado brasileiro. É que muitas das vezes as soluções são baratas e estão ali na Série C, como vem sendo o Dudu, que era do Volta Redonda, e está aí como titular do Vitória. E o Vitória já está querendo comprar o cara. E mostra muito então, esse trabalho que o Vitória teve, que foi um trabalho horrível no primeiro trimestre, de fazer vergonha ao torcedor. Os caras conseguiram virar a chave com o Condé brilhantemente e souberam filtrar no mercado, com investimentos não tão altos, peças que vem somando. Chegou aí Yuri Castilho, que é um cara que talvez seja odiado por alguns, como o Ceará, onde não foi bem, estava no Cuiabá, não estava sendo tão aproveitado, e está chegando, está fazendo seus gols. Então, o Vitória soube encaixar peças para fazer um time, de alguma forma, operário, mas também um time que tem as suas qualidades individuais e que consegue resgatar um Wellington nem da vida, que vem fazendo uma Série B honesta, para quem nem mais acreditava nele. É um time assim que deu muita liga. E é um time que perde muito jogador na competição. Toda hora tá perdendo jogador, seja lesionado, seja por cartão, e que esse time não se desmancha. Não é um time que, apesar de ter passado por uma sequência de, eu acho que uns 5 jogos sem conseguir vencer, sobreviveu e tá aí na liderança de novo. E tá muito caminhado esse acesso. Acho que esse acesso do Vitória tá muito caminhado. Porque é um time que não se deixa se sentir como muitas vezes o Sport se sente, um time superior. É um time que sabe que precisa se doar, é um time que sabe que precisa ser sanguíneo, que sabe que precisa da qualidade técnica de algumas peças individuais, mas que também a questão de intensidade, até a questão de brigar, de lutar, de vibrar com uma bola roubada, como foi no segundo gol ali na intermediária, é fundamental para conquistar vitórias. Cássio, a gente está vendo muito isso, né? Eu acho que a grande diferença, assim, talvez, para o Vitória estar assumindo essa liderança nessa rodada, que, claro, né, pode mudar a situação na próxima rodada e tudo mais, mas é uma equipe que você vê muito coletivo. É um time muito coletivo, assim, é um time que sabe, às vezes, assim, só aquela coisa, você talvez não possa esperar um futebol tão vistoso do Vitória, mas eles sabem exercer tudo aquilo que é necessário, né? Por exemplo, eles são, acho que, não sei se é o melhor ou o segundo melhor ataque da competição. E estão lá, sempre tentando fazer sempre uma jogada que seja efetiva para sair. Passou, né? Pois é. É uma equipe que busca forma. Eu lembro que o Cauê falava isso desde o começo da Série B, que era a bola parada do Vitória está sendo fundamental. E se está difícil, vai criar uma outra jogada. Então, eles estão sempre tentando fazer o máximo possível daquilo que eles podem, e eu acho que não à toa estão sendo compensados com até agora uma campanha que muita gente nunca ia imaginar, né? De chegar nessa 24ª rodada com 47 pontos já conquistados. Essa partida de hoje específica contra o Botafogo de Ribeirão Preto não foi uma grande atuação do Vitória. Em termos, o scout é muito parecido nos dois times, mas veja a diferençazinha como vai ser no placar. Em chute, finalizações, no geral, foi 14-14, mas aí você vai para o chute certo, 5-2.
O próprio Vitória teve um desempenho fraco em relação à efetividade dos chutes. Assim, estou falando dos gols, não, estou falando do que o chute virar pelo menos um chute na barra. 5 de 14 é pouco. É quase ou seja, cada 3 chutes, só um ia na barra. Não foi uma boa. Do outro era muito pior, do outro era 1 a cada 7, no caso do Botafogo e Ribeirão Preto. Mas o Vitória, sem dúvida, é um time que aproveita muito melhor as oportunidades que tem. O segundo gol, ele começa. O segundo, porque o primeiro, o Vitória estava na frente, estava pressionando, saiu de Léo Gamalho. E o Botafogo continuou tendo um pouco de posse de bola para buscar o empate. O segundo sai de um lance repetido de Toró. Toró entrou no Botafogo muito mal. Ele tentou 3 vezes seguidas chutar de fora da área. Na primeira, o Vitória travou. Na segunda, vira o contra-ataque do gol. Ele estava muito distante, ou seja, não é que não clareou para Toró chutar, não. Era um time afobado. Aí eu imagino que isso vá do trabalho do treinador do Vitória de enxergar a bola como estava sobrando ali. Era porque o Botafogo não estava conseguindo penetrar na área do Vitória, estava começando a chutar muito fora, e geralmente essa bola ia para o pé de Toró para fazer essa finalização, essa tentativa. Na segunda vez que isso aconteceu, vira o contra-ataque do gol do Vitória. E vira sem nenhum, precisa nem de VAR, assim, porque você até, será que estava um pouco à frente, depois que vai na câmera, você vê que é um lance que não cabe nem discussão. E suportar essa pressão e aproveitar uma brecha que o adversário deu. Eu já vi isso o Vitória fazer em outros jogos. Mesmo em jogos até que ele vê de forma mais complicada, como foi depois, a gente foi ver os melhores momentos depois, o jogo do ABC. Outras partidas que o Vitória pegou até times mais abaixo, que teve alguma dificuldade, mas vence. Mas vence porque tem uma postura desde a largada do campeonato. E aí vai ser um time... Veja, se o Vitória for campeão da Série B, como acesso já seria uma história muito bonita. Já seria uma história muito bonita pelo que o time... Mas se for campeão, fica um negócio assim, vai ficar muito curioso, porque o prólogo, o início da história vai dizer mesmo, olha o que era. Olha o que era. E não é o que era em 1920, não, pô. Olha o que era no primeiro semestre. Tá ligado? Que vez que eu falo, você para, mas o time há 3 anos estava não sei o quê, estava na Série Z. Não, pô. O time no primeiro semestre não estava fazendo absolutamente nada. Não foi à toa que a gente botou como brigando para não ser rebaixado. Eu nunca vou esquecer, veja só. Não foi a gente, não foi qualquer pessoa que acompanha futebol. Pessoa que está acompanhando o Vitória. Veja só, o Vitória reformulou o time, mas reformular o time não é sinônimo de sucesso, não. Porque, inclusive, na imensa maioria das vezes, é um problema. Porque se você reformula o time, você vai ter que encaixar aquele time durante a competição. Isso, na verdade, não é um bom trabalho. Isso significa que o seu trabalho está sendo... Está havendo uma tentativa de correção de rumo. Na hora que o Vitória refaz um time para o brasileiro, mas o Vitória deixou para investir no brasileiro. Não é verdade, pô. O Vitória queria apanhar na primeira fase da Copa do Brasil. O Vitória queria ficar de novo fora da Copa do Campeonato Baiano, onde que é a única chance de ir para a Copa do Brasil, tirando o título, porque se não for, o Vitória pode ir para a Copa do Brasil, na única chance que ele tinha, que era ganhar a Série B. É a única. Veja só, se o Vitória não for campeão da Série B, o Vitória está fora da Copa do Brasil de 24. Então, não venha me dizer que o Vitória não montou um time no primeiro semestre porque estava fazendo isso. Porque ele colocou 2024 a perigo, não faz o menor sentido. Porque ficou de fora da semifinal do Baiano, eliminado da Copa do Nordeste, o que acarreta em um prejuízo enorme para um clube com problemas financeiros, como é o caso do Vitória, o atual Vitória, e a campanha da Copa do Brasil, que voou rapidinho para o Nova Iguaçu. Acho que foi Nova Iguaçu, no Rio. Então, assim, algum dirigente tenha falado, pode bater nessa tecla, eu não consigo enxergar dessa forma, porque o primeiro semestre do Vitória foi comprometido. A reformulação, ela é justamente porque esse time não deu certo. Esse time não deu certo, você faz outro time. E fazer outro time é raro que fazer outro time que ele encaixe tão rápido. E é tão rápido mesmo, porque o time larga com 5 vitórias seguidas. Não é que o Vitória foi crescendo, o time foi... O Vitória venceu os 5 primeiros jogos. Mas a gente alertava, que inclusive vai começar agora, tá? Acaba, inclusive, essas 5 primeiras rodadas, já que essa foi a 24ª. É como se tivesse terminado agora o que foi no primeiro turno, que o Vitória ganhou as 5. E que a gente alertava, até que aconteceu um pouco no primeiro turno, que não aconteça no segundo, que a gente falou, vai ficar um pouco mais difícil para o Vitória agora. E aconteceu no primeiro turno. Aquela tabela é espelhada, só inverte o mando agora, mas o nível dos adversários tende a ficar um pouquinho pior. Mas mesmo quando passou por isso, no primeiro turno, esse time se reencontra depois e termina no G4. O Vitória não saiu do G4. Aliás, chegou a sair.
Saiu e bateu em volta. Não adianta, tu fala de cabeça, saiu, Vitória saiu não. Mas não saiu da briga pelo acesso, melhor dizendo aqui, para não cometer um ato falha. Ela saiu na tal rodada, não me recordo. Mas assim, não saiu da briga pelo acesso em nenhum momento. Chegou a sair uma rodada. Chegou a sair uma rodada, né? Que aí você podia pensar, saiu do trilho completamente. Foi de fora. Como? 2 rodadas, na 15ª e na 16ª. Pronto. Isso para um time que na quinta era 100%. Um time que na quinta está com 100% e na 15ª está fora do G4. Ou seja, saiu do trilho. Mas na hora que você começa a ter um encaixe, você consegue recuperar. É um pouco até que a gente está falando com o Sport. Na hora que você cobra de um time que mostrou, é porque aquele time tem a capacidade. Você não cobra de ninguém que tem essa capacidade. Quando eu estava cobrando do Sport, é porque esse time já mostrou alguma coisa. Quando se cobrava, como se cobrava do Vitória no começo, ninguém poderia cobrar porque aquele time não tinha feito nada. Agora, quando o Vitória dá uma descarrilhada do trilho, você fala, esse time consegue fazer isso aqui, já entregou nessa competição. Tanto defensivamente, que agora, como o Sport levou 3 gols, tem uma defesa menos vazada que o Sport e tem um ataque mais positivo que o do Sport. Essa rodada de hoje fez o Vitória passar as 2 estatísticas. Tanto de melhor ataque quanto de melhor defesa. O 2-0 a favor do Vitória e o 1-3 que o Sport levou do Guarani. É um time que vence mais do que perde, tem 7 derrotas. Esse pode ser um problema. Esse é um problema que precisa ser corrigido. Pelo menos compreendido. Não é tão comum um campeão perder tanto. Geralmente, mas essa divisão, pelo visto, já que o Vitória tem 7, o Sport tem 5, o Novo Horizontino tem 6, talvez em 2023 isso vai acontecer. Em 2023, o campeão da Série B será um time com mais derrotas do que o normal. Mas é algo sim que acontece com o Vitória, um pouquinho de time de basquete. A defesa do Vitória que hoje foi desfalcada, né? Ela não é a melhor defesa, é uma defesa menos vazada que a do Sport, mas eu acho a dupla de zaga do Sport melhor que a do Vitória. Mas é inegável que Wagner Leonardo é individualmente o melhor zagueiro do campeonato. É porque eu acho que Thierry e Sabino uma dupla melhor do que Wagner Leonardo e Camutanga. Mas Camutanga faz uma boa Série B também. Ele faz uma boa Série B. Agora, qual dupla? Eu realmente preferia manter a dupla que o Sport tem. Agora, se você tem 4... Agora, se fossem 4 jogadores no mercado, são 4... Você não tem nenhum desses zagueiros no seu time. Você tem 4 jogadores por preço, Wagner Leonardo, até por questão de revenda e tal, que inclusive Vitória comprou ele. É uma ótima aquisição. Faz uma Série B espetacular. E é isso que você precisa, né? Na hora que você estabiliza defensivamente seu time, como o Vitória conseguiu fazer isso, você consegue encontrar soluções, pô. É óbvio que esse time vai brigar pelo acesso, está brigando o campeonato inteiro. Oscilar faz parte. Como o Sport oscilou. Mas é porque a gente começa a analisar tanto o Vitória quanto o Sport, Minhoca, pelo viés do título. Mas vamos dar só um pause nisso. Pelo acesso. Não imaginar o Vitória entre os 4 melhores na 38ª rodada, eu não consigo. Também não consigo nem o Sport também, tá? Eu acho assim, posso estar errado, sim, mas aqui eu acho que Vitória Sport... E hoje já seria decepção, Cássio. E hoje, se não ocorrer, sim, eu acho que o torcedor do Vitória, que no passado, no início da competição, não pensaria nisso, hoje já enxergaria como decepção. Mas eu acho que não vão se decepcionar. Eu imagino, assim, faltam 14 jogos para o Vitória, 14 para o Sport. Eu acho que na Pitaco, não ofende ninguém, que os dois vão subir. Eles estão no G4, estão firmes lá. Eles auxiliam, o Sport é péssimo fora de casa. O Vitória, de vez em quando, pega uma sequência pior de resultados, mas responde também no Barradão. Mas pela quantidade de pontos que eles fazem em casa, o Sport tem 30, o Vitória tem 30, os outros não vão acompanhar isso aí, a essa altura. E não há muitos sinais de que os dois irão parar de fazer isso dentro de casa. Só para dar uma noção, né? Por exemplo, chegar nos 66 pontos para o Vitória, faltam 19 pontos. 19 pontos para quem vai disputar 14 jogos. Sendo 7 em casa. Exatamente. Assim, eu acho que é um aproveitamento. Aquela coisa, não pode ser. Você não vence todos os jogos, mas se vencer todos os jogos, já sobe. Exato. E se você. E tem jogos propícios para você pontuar fora e tudo mais. É aquela coisa, é só não embicar total, né? Não é parar, né? TJS, que eu acho que. Eu não sei, acho que deve ser organizado do Sport, mas pode ser as iniciais do nome do cara, quem é que sabe. Ele trouxe um ponto. Sport e Vitória vão brigar pelo título até o fim. Vamos supor que de repente o Novo Horizontino brigue também, de repente o Novo Horizontino faça um X ali, passe os dois na reta final. Não interessa nesse momento. O ponto é o seguinte: essa briga pelo título entre Vitória e Sport é a melhor coisa que pode acontecer para os dois, de puxar para cima. Verdade.
Verdade. No momento onde você perde o jogo em Campinas e você fica puto, o Sport não saiu do G4. Não vai sair do G4 com esse jogo, mas você fica puto porque você perdeu a liderança. O Vitória, quando aconteceu na semana passada, do Londrina, ficou sobre um jogo nojento, mas perdeu a liderança naquele jogo. Porque você se enxerga na condição de fazer isso. E agora, sobretudo, que um fica numa liderança, outro fica na outra. A melhor coisa que pode acontecer é essa polarização dos dois, porque isso vai fazer com que eles não sejam dragados para uma briga para ser entre quarto ou quinto lugar. E simplesmente se permaneçam onde eles estão, de ficar no primeiro ou segundo lugar, de ser um sarrafo à parte. A sequência de jogos do Vitória, né? Depois do Atlético Goianiense fora, tem o Mirassol em casa. O Mirassol, que para mim está saindo bem na disputa, né? Acho que já são 4 jogos sem ganhar já do Mirassol. Acho que está muito ali no mesmo embalo do Botafogo de Ribeirão Preto. CRB fora de casa, Avaí em casa, Ituano fora e Tombense em casa. Esse é o próximo bloco, né? Aquele bloco de 6 que a gente geralmente fala, né? Então, esse aí tem uns jogos complicados, né? Repete aí, Mioca, por favor. Repete. Esse é o do Vitória. Atlético Goianiense fora. Certo. Depois Mirassol em casa. Acho que é um bom adversário. Nesse momento é um bom adversário, né? CRB fora, acho chato. Avaí em casa. O Avaí... Crescendo. Eu acho, crescendo. Ituano fora e Tombense em casa. Eu acho que dá para somar uns 9 pontos aí. Tô colocando ok, assim, né, pro Vitória, sem fazer muita alarde. Acho que tem boas condições. Tu tem essa sequência do Sport? Do Sport? Tem um sim. Tu citou quantos pontos aí desse jogo aí do Vitória? Foram 18, eu botei 9 para não ter muita... Mas assim, 9. Então Vitória iria a 56. Isso. Eu acho que soma mais do que 9 aí, né, desse 18. 3, não é 3, não acho que o Vitória vai ter 3 vitórias e 3 derrotas nisso, não. O Sport vai ter o seguinte calendário. O Sport pega o Ituano na próxima sexta, depois enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto, depois recebe o Criciúma, joga fora contra o ABC, recebe o Londrina e o Avaí fora de casa. São os próximos 6 jogos. E é um pouco o que a gente tinha falado. Na teoria, eu acho que é uma sequência do Sport. Assim como essa que a gente acertou, tá? A de hoje a gente acertou. Vitória ficou na frente do Sport. A gente tinha dito isso. Terminou hoje, nesse jogo. Nesses jogos, nessas 2 sequências que me ocupam. Na teoria, eu acho que o Sport deve fazer mais pontos do que o Vitória. Também acho. Mas nesse caso, tem que fazer 3 a mais, porque se fizer 2 a mais, empataria com o Vitória e ficaria atrás do número de vitórias. Eu não sei quantos pontos falar mais, mas a tendência, eu acho que o Sport tem adversário mais acessível do que o Vitória.